notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Moderna e também do blog Douglas Batista. Hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2020, agora meio-dia, 3 minutos, está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. OAB Belém oficia o MP por condições da Agência dos Correios. Moderna FM. Antônio Corrêa Júnior já acompanhando a gente lá no Facebook e você também que está acompanhando a gente pela rádio, pode participar pelo nosso WhatsApp 3628-2306 e também lá pelo Facebook, na página da Moderna e também na página do blog Douglas Batista. Antônio está dizendo aqui, sextou, graças a Deus. Essa semana demorou para passar também, né? Foi uma semana bem tensa aqui pra gente, do jornalismo, para todo mundo, de Luiz Eduardo Magalhães também. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz, José Bonfim, direto das ruas, trazendo informações pra gente daqui a pouquinho com trânsito e com entrevista também. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha hoje. É isso, daqui a pouquinho o Bonfim vai trazer uma entrevista com o capitão Giovanni, comandante da 85 CIPM. A gente vai trazer informações também sobre esse terceiro dia de paralisação dos garis e vamos conversar com o doutor Arthur Graniche e também com a doutora Thaís Carvalho, ela que é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Belém. A gente vai falar sobre essa questão da Agência dos Correios do Santa Cruz, daqui a pouquinho também dentro do Direto ao Assunto. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao Assunto. Muito bem, Raquel, para você que nos acompanha hoje, vamos a informações do tempo. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, máxima de 31 graus. Previsão de tempo firme também no final de semana. No sábado e no domingo, a temperatura variando entre 18 e 31 graus. Hoje em São Desidério, sol com algumas nuvens, não chove, máxima de 31 graus. Em Barreiras, também máxima de 31 graus para hoje e não há previsão de chuva. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 84,33, queda de 0,78%. O milho vale R$ 36,50, queda de 0,68%. O café está custando R$ 450, leve alta de 1,12%. O feijão carioca R$ 210, uma queda significativa de 20,75%. O arroz em casca tipo 1, disponível na região, está sendo vendido por R$ 62. O algodão, a arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 200, segundo a Acre Oeste. E para esta sexta-feira, o dólar teve uma alta, R$ 5,48 até o presente momento. É com você, Raquel. Quem está acompanhando a gente também lá pela página do blog Douglas Batista é o Francinaldo Carvalho. Boa tarde para o Francinaldo. Obrigada por acompanhar o nosso programa. A Poli Alves também. Boa tarde, Raquel e Débora. Boa tarde para a Poli, sempre acompanhando a gente. E o Lucas Souza. Oi, boa tarde, meninas. Uma ótima sexta. Uma ótima sexta também para você, Lucas. Minha mãe também está acompanhando o Direto ao Assunto. Um beijo para ela. Agora a gente vai saber como é que está o trânsito. E Bonfim também vai trazer entrevista para a gente. O trânsito na Moderna. Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde, Bonfim. Seja bem-vindo. Muito bem, Raquel Santana, boa tarde para você, boa tarde, Débora Muniz, um grande abraço para você que está acompanhando essa última edição da semana do Jornal Direto ao Assunto. Olha só, neste sábado, né, já dia 27, temos aí mais municípios aí com o trânsito interrompido, principalmente o transporte intermunicipal de passageiros, segundo mais
mais um decreto aí, assinado pelo governador Rui Costa do estado da Bahia. Ficarão já sem transporte. A partir de amanhã, os municípios de Anguera, Caculé, Malhado de Pedras, também o município de Rio do Pires, Ibicoara, Ibipitanga também, Malhada, Serra do Ramalho, Sítio do Quinto, Tapiramutá, municípios confirmados aí com a presença da Covid-19, por isso, estão aí com impedimento do transporte intermunicipal de passageiros. No mesmo decreto, já retomada dos serviços em vários municípios também, Aracatu já pode ter o transporte aí, Boquira também, a cidade aí de Canudos, Cipó, Cordeiro, Marcílio Souza, também Mirangaba, Palmas do Monte Alto, Palmeiras e também Santa Rita de Cássia, que fica aqui no oeste da Bahia, isso porque há 14 dias ou mais tem a presença aí de pessoas contaminadas aí com a Covid-19, por isso já podem ter estabelecido aí o transporte intermunicipal de passageiros. Agora, outra informação também boa para as pessoas, principalmente para você que é condutor, para você que depende de documentação aí devido à pandemia aí do coronavírus aí, tem alguns impedimentos e não pode também ir aos órgãos de trânsito. O prazo para renovação da CNH, regularização de veículos e documentos também é adiado, Foi adiado a resolução 782 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que prorrogou já no meio dessa semana, por tempo indeterminado, os prazos previstos no Código de Trânsito Brasileiro para recursos de multas, regularização de documentos, renovação também da Carteira Nacional de Habilitação. Medida, adotada aí em função da pandemia mundial aí do coronavírus. Interrompido por tempo indeterminado, prazo para o condutor multado, fazer a defesa de autuação, entregar também recurso de multa. Quem também depende de processo de cassação ou defende o processo de cassação da CNH ou suspensão do direito de dirigir, também está contemplado também, porque também vai ter aí interrompido também tudo isso. Suspensão também os prazos para a expedição de novo certificado de registro de veículo, no caso transferência de propriedade e mudança também de domicílio também é outro item. Também os prazos para registro, validação de registros relativos a registros e licenciamento de veículos, principalmente veículos novos, desde que ainda não estejam aí expirados os prazos desde 20 de março de 2020. Esse é um prazo, limite, pode também transitar aí com a nota fiscal, ou seja, você comprou um veículo novo, nessa data aí, a partir dessa data aí, você pode transitar com a nota fiscal tranquilamente. Isso vale em todo o território nacional. Também condutor com habilitação vencida, já a partir do dia 19 de fevereiro deste ano de 2020, não poderão ser multados também, segundo aí resolução 782 aí do Conselho Nacional de Trânsito. Quem também possui apenas a permissão para dirigir ou também aquela autorização para circular com ciclomotor, dirigir o ciclomotor também pode transitar tranquilamente, tudo isso válido até passar essa pandemia aí, do coronavírus. Por esse motivo, então, todos esses prazos adiados, até que se passa toda essa situação da pandemia e que voltem também a normalizar, os serviços de atendimento aos órgãos de trânsito, válido aí dentro dos estados e também em todo o território nacional. São as mudanças aí, os prazos, que estão se expirando. Prazos foram aí, portanto, prorrogados, segundo essa resolução aí, 782 do CONTRAN. Olha, daqui a pouquinho, Raquel, segura aí, que daqui a pouquinho eu volto, A gente está aguardando aqui o comandante, ele já está aqui, O comandante Giovanni, da 85 Companhia Independente. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele, falar a respeito das ações da Polícia Militar, dos últimos acontecimentos e de toda a situação, como estão os trabalhos da companhia nessa pandemia aí do coronavírus. Segura aí, daqui a pouco eu te chamo. Tá bom, Bonfim, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho, então, Bonfim volta entrevistando o comandante, o capitão Giovanni. Daqui a pouquinho.
Lá na nossa live acompanhando a gente o Claudemir Silva de Souza. Boa tarde, senhoritas. Fazenda São Roque, ligada na Moderna. Um abraço para o Claudemir e também para todo mundo da Fazenda São Roque. Quem está acompanhando a gente também é o nosso colega Douglas Batista e o Edmar Fernandes também acompanhando a gente. Comentou aqui dando boa tarde para a gente. Boa tarde, pessoal. Ótima sexta-feira a todos. Obrigada, Edmar. Um abraço para você também. A Damiana Maria, ela comentou aqui também. Boa tarde, blog Douglas Batista. Eu estou aqui com minhas filhas Cleidiana e Gabriela e Guilherme, ligadinhos, ouvindo aqui no Areal Triunfo, Pernambuco. A Damiana participou também do Hora 8 hoje pela manhã. Um abraço para a Damiana, acompanhando a gente também. Você que está acompanhando a gente na rádio, pode participar com a gente pelo WhatsApp, 3628-2306. Débora, eu sei que você preparou já para a gente ali, né, a sonora sobre a questão da paralisação dos garis. Mas antes, vamos de recadinho então? Traz um recadinho para a gente, por favor. Superlojas Nosso Lar é o mega feirão de móveis. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções da Superlojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999425461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês. Além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia Educação, mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, centro. Próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Débora, quem está acompanhando a gente também é a Marli de Araújo Passos. Boa tarde, meninas lindas. Um abraço aí para a Marli, elogiando a gente aqui. Obrigada mais uma vez. O Leandro Alves, boa tarde, aqui de Açailândia, Maranhão. Um abraço também para o pessoal do Maranhão. Leandro Alves acompanhando a gente de lá. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Direto ao Assunto. Bonfim, pela manhã, né? Foi lá também acompanhar a situação dos trabalhadores de limpeza urbana aqui do município. E ele conversou com o Maicon. A gente trouxe um trechinho dessa entrevista. Bom dia, Maicon. Como é que está a situação hoje nesse movimento de vocês? Bom dia, cidade de Luiz Eduardo Magalhães, os moradores, né? Até agora não deram posição de nós de nada, estão nos enganando. Sabe o que é enganação? Aquele de jogar sal de maquiagem na cara do próximo. Estão nos enganando. Diz que o sindicato estava chegando. O sindicato de não entrar em contato com nós estamos entrando em contato com o sindicato aqui, porque não está sabendo de nada disso ainda que está acontecendo, tá entendendo? E estão nos enganando, tá entendendo? Michael, aí eu pergunto para vocês, agora há pouco a gente recebeu informação que já tem veículos rodando. Como pode se está todo mundo aqui? Tem 3 carros rodando, né? Tem 3 carros correndo com pessoas que não sabem fazer nada. Nós temos aqui um vídeo gravado que não sabe nem pular na lixeira. Pode machucar, pode, sabe, fazer coisas. Não fizeram exame, não fizeram nada. São jogados que nem cobra. São jogados assim de uma forma que nem jogaram nós, tá entendendo? Tá certo. Aí não, tá aqui também um dos representantes do movimento, né? Conforme o Maicon acabou de falar, a respeito desses veículos que estão rodando, né? Conversaram com vocês a respeito disso, pediram para vocês retornarem às atividades nessas últimas 24 horas.
Como é que está esse movimento e esses veículos trabalhando? Na verdade, pela forma da expressão do encarregado, ele queria que nós retornássemos da mesma forma e maneira, sem nos dar a resposta correta que a gente necessitaria. Tá, e aí vocês continuam, mantêm o movimento até a chegada, portanto, de algum representante do sindicato? Nós mantemos de pé na mesma visão, esperando a resposta, só que o nosso encarregado já criou outra estratégia, né, de organização para a coleta da início, forçadamente de uma maneira onde tem pessoas que estão, né, segundo a nossa informação, pessoas que não passaram por período de exame, nada, já botou para trabalhar. E eu tive uma informação agora que tem pessoa que o cara está ligando lá, que é varredor, para as esposas e dizer, ameaçando, que se ele não realmente não conversar com o esposo para ir cegarir, pode até dispensar. Então tá desse jeito, tá difícil. Então quem está fazendo esse serviço, né, esse serviço aí, segundo o que você falou, são os varredores que ocuparam a posição de vocês. Varredores e pessoas que estão chegando aqui que não tem nem experiência nem de descer do caminhão, sem ninguém com experiência para orientar. Então isso é um grande risco também para uma coleta que as pessoas às vezes não têm nem orientação, não conhecem a rota nem nada, porque muitas vezes as pessoas que entraram aqui, nós que capacitamos, ensinamos e explicamos, porque tem várias áreas de risco, né? Perfuração, acidente de carro e assim sucessivamente. Seriam novos funcionários? Seria uma nova equipe, uma nova montagem de equipe, de uma maneira que não vem conversar com a gente nem nada, da forma que ele acha que deve ser, que faz, e está montando uma estratégia para a cidade não parar a limpeza de maneira forçada. Agora há pouco o Paulo estava tentando aqui o contato com o sindicato, ele, inclusive, vou tentar chegar nele aqui, né? O Paulo tentou, inclusive, um contato com o sindicato, Paulo que é motorista aqui da MM, faz parte aqui desse movimento também. O que você conseguiu aí nesse contato com o sindicato, agora há pouco você tentou por várias vezes, Paulo? Bom, filho, primeiramente, boa tarde e obrigado aí pelo apoio, tá bom? O que nós queremos é a resolução de tudo, tanto para a empresa como para nós, entendendo? O que não pode é o sindicato, a gente está pagando uma quantia absurda e não está tendo o devido reconhecimento, o apoio. Vocês têm ideia, população, a empresa tem 5 anos que está na nossa cidade e nós nunca tivemos uma visita do sindicato. E isso vem cobrando da gente e dos garis. Se vocês têm uma ideia, só dos motoristas, eu vou falar que por ano quanto que o sindicato recolhe dos motoristas. Aliás, em 5 anos que a empresa está aqui, R$15 mil só do motorista. Em 5 anos o sindicato recolheu dos motoristas 15. Dos garis, dos 9 garis que recolhem o lixo de vocês, porque o gari ele só é visto quando não recolhe. Porque quando recolhe ele não é visto, tá vendo agora? Agora ele está fazendo falta porque o lixo está sendo recolhido. Mas vamos lá. Só dos garis, o sindicato recolheu em 5 anos R$30 mil. Em 5 anos de trabalho, recolhendo de vocês essa quantia, né, que é a taxa sindical. Com certeza. Total R$45 mil só dos garis e dos motoristas da nossa cidade, tirando o pessoal das ruas. Tá aí um trechinho da entrevista que o Bonfim fez com alguns trabalhadores de limpeza urbana aqui do município pela manhã. Não deu para trazer toda, porque foi uma entrevista longa, mas Bonfim talvez passe ainda durante o Direto ao Assunto também para acompanhar esse movimento dos trabalhadores. Lembrando que ontem a gente trouxe um representante do sindicato, que é o Sindilimp. Na entrevista aqui ao Direto ao Assunto, o Suíca, representante do setor jurídico do sindicato, falou que não reconhecia essa paralisação dos trabalhadores de Luiz Eduardo Magalhães. Disse também que alguns diretores da subsede em Vitória da Conquista viria para Luiz Eduardo Magalhães para conversar com esses trabalhadores, o que não aconteceu ainda. Eu falei com um desses diretores de Vitória da Conquista e ele me falou que estava saindo de Vitória da Conquista naquele momento, por volta de umas 9 horas da manhã. Então, deve demorar um pouquinho mais para eles chegarem aqui e conversarem com os trabalhadores. A gente também não conseguiu conversar com o jurídico da MM para saber qual o posicionamento da empresa em relação a essa paralisação, mas o Luiz Eduardo Magalhães está enfrentando, né? Muita gente já tem lixo acumulado na porta de suas casas e a gente espera que essa paralisação acabe o mais rápido possível e que as reivindicações também dos trabalhadores
sejam aceitas ou minimamente aceitas. A gente só vai saber mais profundamente sobre essa paralisação quando os diretores do subsede de Vitória da Conquista vierem aqui para Luiz Eduardo Magalhães. A gente continua acompanhando essa situação. O Leandro Alves está dizendo aqui que é cunhado do Ines Café, nosso colega Ines Café do Sintonia Fina à noite. O Antônio Moura, boa tarde, meninas. Um abraço para o Antônio, acompanhando a gente também. Agora vamos para um breve apoio cultural. Daqui a pouquinho, Bonfim com entrevista. Temos entrevista também com o presidente da OAB Subseção LEM, o Dr. Arthur Graniche, e a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB LEM, doutora Thaís Carvalho. Tudo daqui a pouquinho dentro do Direto ao Assunto. Todos os ritmos. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:23. 92,1. Lojas Nosso Lar informa a hora certa. Mega Feirão de Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Guarda-roupa com espelho de 1.799 por 1.499. Cozinha Itatiaia de 1.399 por 1.099. Guarda-roupa Rim de 1.999 por 1.599. Estofado em umas de 3.499 por 2.899. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. 63992425461. Acesse nossas redes sociais. Mega Feirão de Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Moderna FM. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:24. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho e a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. Eu não quero mais ouvir tudo que já ouvi. Tem tanta coisa boa pra se descobrir. Eu sei que a gente agora vai se completar. Tem coisa que não dá pra deixar pra depois. Meu coração agora é 92. A vida dá o tom pra gente cantar. Mudei de estação, achei outra frequência. Bateu a emoção ouvindo uma sofrência. Já salvei no meu rádio e no celular. Ai, 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 ai. Mudei de estação, achei outra frequência. Tô na 92 ouvindo uma sofrência. Levantei o meu astral só de te encontrar. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, meio-dia, 27 minutos. E a gente vai antecipar a nossa entrevista com o Dr. Arthur Graniche e com a doutora também Thaís Carvalho. Daqui a pouquinho a gente já fazendo contato com eles. Mas antes, Débora, tem um recadinho pra gente? Moderna FM.
Superlojas Nosso Lar, mega feirão de móveis. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções na Superlojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63999425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 29 minutos. Enquanto Débora faz o contato com o doutor Arthur e com a doutora Thaís, a gente vai trazer informações aqui do boletim de Covid-19 do estado da Bahia. No nosso estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.360 casos de Covid, uma taxa de crescimento de 4,5%. Infelizmente, 60 óbitos apenas nas últimas 24 horas, um aumento de 3,9%. E, positivamente, 1.672 curados, são pessoas que são consideradas curadas no estado. Do número total, que é 54.291 casos confirmados desde o início da pandemia, 29.193 já são considerados curados. 23.497 encontram-se ativos e 1.601 tiveram óbito confirmado. Essas confirmações ocorreram em 366 municípios do estado. A Bahia tem 417 municípios. Esse boletim, contabiliza esses dados e a gente lembra mais uma vez que esses dados são os dados oficiais. Temos uma taxa muito alta de subnotificações. Lembrando mais uma vez que existem as pessoas que são assintomáticas e também a gente não tem teste para todo mundo. Então, esse número é oficial. Infelizmente, os números podem ser muito maiores. Agora, meio-dia, 31 minutos, com a gente o doutor Arthur Graniche, que é presidente da OAB, subseção LEM, e também a doutora Thaís Carvalho, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB LEM. Doutor Arthur, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Moderna. Um abraço. Doutora Thaís Carvalho, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Raquel, boa tarde a todos os ouvintes, o pessoal que também está assistindo, acompanhando pelo Facebook. Maravilha. Após denúncia de moradores sobre o atendimento na Agência dos Correios do Santa Cruz, a OAB LEM oficiou o Ministério Público. Doutora Thaís Carvalho, eu queria que você falasse um pouquinho como é a atuação da sua comissão. Bom, basicamente a Comissão de Direito do Consumidor, a gente trabalha no sentido de proporcionar medidas, muitas vezes providências, para que o direito do consumidor ele realmente possa ser cumprido na nossa cidade. O objetivo, muitas vezes, é mais pedagógico do que no sentido de proporcionar ações, mas se for necessário, junto com a presidência, que hoje é do Dr. Arthur, a gente também pode acionar os órgãos para que façam essas ações. Ok. E, doutor Arthur, a gente sempre fala da importância da OAB, como instituição e também como de função social também, de receber as pessoas, de visualizar essas denúncias e também fazer com que essas situações não aconteçam mais, ou mesmo que aconteçam, mas que não aconteçam sempre. Fala um pouquinho do papel da OAB em relação a isso. Doutor Arthur, o senhor me ouve? Agora sim, caiu, eu perdi sua pergunta. Ah, tá bom. A gente sempre fala da importância da OAB em relação ao público, As pessoas procuram a OAB para resolver pendências em relação a essa questão também do consumidor. Fala do papel da OAB
de resposta às pessoas, das pessoas buscarem e terem realmente uma resposta em relação a problemas? Sim, Raquel, a OAB tem um papel fundamental. Eu vejo que um papel abrangente, né, de várias vertentes aí. A gente tem atribuições também em defesa da sociedade, atribuições em defesa da classe, e nesses casos a OAB sempre quer instar a se manifestar. Em algumas ocorrências aparece a OAB, inclusive quando ela não tem atribuição, mas nós buscamos, através de recebimento dessas denúncias, de fatos que acontecem na sociedade, a tomar as medidas que nós entendemos ser as medidas pertinentes, né? Seja instando outros órgãos a se manifestar, a tomar as ações que são as ações necessárias, como na medida, no limite da nossa competência, e sim cuidar das nossas atribuições e buscar resolver esses problemas que nos são colocados. Ok. Doutora Thaís Carvalho, você como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB LEM, como essas situações chegam até vocês da Comissão de Direito do Consumidor? Bom, basicamente, apesar de sermos advogados, eu entendo que todo mundo é consumidor. Então, a gente, enquanto advogado, também vai no mercado, vai na padaria, a gente também frequenta os correios. Então, muitas vezes, nós mesmos conseguimos perceber a necessidade. Mas, considerando que a gente também está atendendo clientes, muitas vezes os clientes ou pessoas que nos conhecem acabam nos acionando. Doutor, olha, eu percebi tal coisa. E daí a gente, a partir dessa denúncia ou dessa informação, a gente vai apurar os fatos e verificar se, de fato, a ação que a população está exigindo compete a nós, enquanto comissão, ou não. Ok. A gente está conversando com o doutor Arthur Graniche, presidente da OAB Subseção LEM, e também com a doutora Thaís Carvalho, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB LEM, falando sobre esse ofício ao Ministério Público em relação ao atendimento na Agência dos Correios do Santa Cruz. E, doutora Thaís, né, quais irregularidades foram detectadas nessa Agência dos Correios e nesse atendimento também? Bom, considerando que a gente está passando por esse momento da pandemia, a gente verificou as denúncias, no caso específico dos Correios, a gente teve denúncias da população, mas em especial um próprio colega da comissão, um advogado, o doutor Leandro, ele também precisou utilizar os serviços, e quando ele chegou ele percebeu, né, a gente está tendo uma demora excessiva com relação ao atendimento, a população está tendo que esperar muito tempo na fila. A gente teve relatos de pessoas que chegaram em torno das 6h30 e foram atendidas somente às 10. Então, assim, num período de pandemia que a gente está pedindo para as pessoas evitarem aglomeração, para saírem de casa somente com relação ao necessário, é complicado você ver que a população está ficando tanto tempo exposta debaixo do sol, da chuva. Nas fotos que a gente encaminhou junto com o ofício, a gente verifica que nem todo mundo está usando máscara, não tem um funcionário dos Correios que esteja ali para poder organizar a população. Então, considerando todos esses fatos, a gente entendeu que seria importante oficiar o Ministério Público para que ele tomasse ciência do que está acontecendo e, a partir do que ele entende necessário, ele tomar as providências. Maravilha. Doutor Arthur, então, como a doutora Thaís falou, né, dessas irregularidades que foram detectadas na Agência dos Correios lá do Santa Cruz, vocês oficiaram o Ministério Público para ficar mais claro, né, para a gente, população em geral, que a gente nem sempre tem acesso a esses termos jurídicos, né, e tudo mais. Explica para a gente na prática o que vocês buscam do Ministério Público nesse momento. A OAB encaminhou um ofício, na verdade, recomendando ao Ministério Público a adoção de determinadas medidas, né? Como nós dissemos, não é todo caso de fila que é motivo, né, para a adoção de algumas medidas. Nesse caso em específico, além da sujeição das pessoas a um período longo de espera, houve uma exposição às intempéries temporais, né? Tanto a sol, a chuva, por um longo período. Né? Então, a nossa preocupação é essa, inclusive durante o período da pandemia. Né? Como a doutora Thaís bem salientou, algumas pessoas sem uso de máscara, funcionários sem poder direcionar essas pessoas para que elas respeitem o distanciamento mínimo
distanciamento social mínimo, né? Então, são essas questões e condições atípicas que foram verificadas nessa agência, na agência dos Correios do bairro Santa Cruz, é que nos chamou a atenção. Então, não são todos os casos, né? Eu posso aí relatar um exemplo. A gente teve recentemente a situação das escolas, e nesse caso em específico havia uma dificuldade de diálogo dos pais com as escolas. Algumas escolas, pelo menos é a alegação de alguns pais, algumas escolas estavam fornecendo descontos diferentes. Então, a nossa ideia era que houvesse uma uniformização do diálogo, né? Que as escolas pudessem estabelecer esse diálogo com os pais e assim negociar de uma forma mais clara e precisa os descontos que poderiam ser efetuados na mensalidade. Nesse caso em específico das escolas, nós também fizemos um ofício ao MP recomendando que fosse aberto esse diálogo para que os pais pudessem ter uma segurança maior na hora da estipulação dos descontos. No caso da agência dos Correios do bairro Santa Cruz, a ideia é a mesma. Nós recomendamos algumas ações, mas o MP, avaliando e sopesando essas circunstâncias que nós colocamos, é ela que vai encaminhar, o MP que vai orientar e, se for o caso, adotar as medidas pertinentes, né? Então, o nosso trabalho de OAB é verificar a situação, entendendo pertinente, nós vamos oficiar os órgãos competentes, recomendando a adoção de determinadas medidas. Ok. Eu vou lembrar aqui de maio, que teve um dia em maio que a agência não funcionou, e aí a gente mandou até uma pergunta para a assessoria de comunicação dos Correios para saber qual o motivo, né? Se esse fechamento seria por mais dias ou não. E aí eles enviaram uma nota até grande para a gente. E aí eu sublinhei aqui uma parte que eles falam na nota, né, dos Correios, que a empresa vem adotando sucessivas medidas de proteção à saúde de seus empregados, clientes e fornecedores. Na nota diz isso, mas na prática não é o que vem acontecendo, né? Como vocês colocaram aí, mandaram nas fotos e também nesse ofício com essa recomendação ao Ministério Público. Doutora Thaís, você acredita que o Ministério Público deve adotar essas medidas, tendo em vista que a gente está vendo que essas medidas, na verdade, essas medidas de proteção não vêm sendo adotadas pela Agência dos Correios? Eu acredito que sim, porque essa não é a primeira vez que a gente acionou o Ministério Público, né? Como o doutor Arthur comentou anteriormente, a gente já tinha feito esse canal no sentido das escolas e nós fomos prontamente atendidos. Eu acredito que é importante que a população saiba que o Ministério Público ele é o fiscal da lei, essa é a função dele. Na nossa cidade a gente tem um Ministério Público bastante atuante, os promotores, pelo menos com relação a nós enquanto OAB, enquanto comissão, sempre que solicitado, sempre a gente teve uma resposta sempre muito boa, muito receptiva. Então, eu acredito que a população ela vai ter que esperar talvez um pouco, só o tempo, de fato, dos promotores se organizarem e analisarem o caso, propriamente dito, mas eu acredito que a gente vai ter, sim, uma resposta positiva e a população tem que acreditar no serviço do Ministério Público e também na OAB. A gente está aqui para poder fazer o nosso serviço, prestar um serviço para a população e, com certeza, o Ministério Público vai fazer isso. Maravilha. E, doutor Arthur, a gente sabe da importância do Ministério Público, é importante a gente ter essa noção, da OAB também, e como chegar, né, a esses órgãos. Uma pessoa que percebe uma situação que está violando os direitos e como faz para denunciar? Então, as pessoas podem se deslocar diretamente ao Ministério Público hoje por conta da pandemia. Você tem algumas restrições, mas tem telefone de acesso, né, de contato, telefone 0800, e tem um telefone também que nós podemos disponibilizar. A OAB fez uma cartilha organizando alguns telefones de contato de delegacia, de Ministério Público, para facilitar esse acesso à população durante esse período de pandemia em que todos nós estamos um pouco restritos, né, a essa aproximação com os órgãos. Nós também disponibilizamos na OAB, a gente tem o telefone, a gente está funcionando em horário reduzido também, apenas pela manhã, das 8 às 12. Então, as pessoas podem fazer um contato com o telefone que nós temos e a gente vai disponibilizar para vocês. E assim que necessário, nós fazemos o encaminhamento dessas pessoas e orientando elas da melhor maneira possível.
Maravilha. Eu quero agradecer ao doutor Arthur Graniche, à doutora Thaís Carvalho também, por participar com a gente hoje do Direto ao Assunto. Obrigada, doutora Thaís. Eu que agradeço. Raquel, só para fazer uma complementação, a população também, ela tem, hoje na cidade a gente tem o PROCON, né? Então, se o pessoal precisar, dentro da prefeitura, provavelmente por conta da pandemia, talvez eles não estejam atendendo, né, como as pessoas estavam acostumadas, mas a gente também pode se comprometer a verificar junto ao PROCON como que está sendo feito o atendimento e avisar para a população. Então, hoje a gente tem Ministério Público, a gente tem PROCON e tem OAB. Então, a população percebendo que há necessidade de provocar algum dos órgãos, lembre-se, temos OAB, temos Ministério Público e também o PROCON. O consumidor de Luiz Eduardo Magalhães, ele não está desamparado. Maravilha. Obrigada também, doutor Arthur Graniche. Obrigado, Raquel. Sempre um prazer participar aí com você da Rádio Cultura. Da Rádio Moderna, me desculpa. A gente agradece. Outra rádio. A gente agradece. Obrigada, doutor Arthur. Obrigada, doutora Thaís também. Tá bem? Tá bem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Bonfim tá na ponta da linha com a gente, Débora? Oi, Bonfim. Boa tarde mais uma vez. Muito bem, Raquel Santana. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço para você que está acompanhando a Moderna FM. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, último programa da semana. E do meu lado está aqui o capitão Giovanni Castro, comandante da 85 Companhia Independente da Polícia Militar aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A gente vai começar primeiramente falando, né, das ações da Polícia Militar aqui na cidade. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Moderna. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com os ouvintes dessa rádio que, sem dúvida, faz um grande papel aqui nesse município, né? Presta um grande serviço e tem uma grande audiência. Capitão, mesmo durante a pandemia, a Polícia Militar do Estado da Bahia, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, não para de trabalhar e nós tivemos aí nessas últimas semanas aí muitas ações aqui, né, dos policiais aqui dessa companhia. Com certeza, Bonfim. A gente, nessa última semana aí, a gente foi tomado aí de uma preocupação por alguns indivíduos que estavam praticando roubos nos bairros aqui da nossa cidade, né? Então acabava gerando uma insegurança, uma intranquilidade, né? Com roubo de celulares, com arma de fogo, às vezes simulacro, e isso nos causou um incômodo e fizemos algumas operações e conseguimos obter êxito em algumas situações, né? Prendemos 2 indivíduos, recuperamos 4 motocicletas, né? Tanto motocicletas que foram roubadas de pessoas, quanto uma das motocicletas usada por um dos indivíduos, né? E com isso a gente conseguiu dar uma resposta imediata e trazer um pouco de tranquilidade para a nossa comunidade. Inclusive, uma ouvinte, né, mandou aqui um elogio para a Polícia Militar, né, que é a Companhia 85. Segundo ela, sua irmã foi assaltada, mas imediatamente a Polícia Militar conseguiu colocar essa dupla aí que o capitão acabou de falar, né, elogio aqui, entendeu, da população aos trabalhos aqui da Companhia Independente da Polícia Militar, dupla que estava causando um terror em vários bairros, né, capitão? Não, com certeza, né? Então a gente pegou o indivíduo aqui no Santa Cruz, mas a gente teve histórico deles no Jardim das Acácias e com certeza a gente vai estar aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o objetivo de proporcionar uma melhor segurança para a nossa comunidade de modo geral. E aproveitar aqui também o espaço da Rádio Bonfim para agradecer, né, esse cidadão, essa cidadã que fez esse reconhecimento, né, que reconheceu. Então, nos dias atuais, a gente só se lembra muitas vezes de cobrar, de dar pancada, mas esquece quando você recebe um serviço de qualidade, agradecer pelo serviço que foi feito. Então, também eu queria registrar nós, na nossa página, né, do Instagram, né, a gente pede que os ouvintes sigam a página da 85CIPM, né, @85CIPM, uma página que já tem bastante visualizações, e nós recebemos também hoje, ficamos felizes em receber um elogio de um cidadão também que agradeceu o atendimento feito durante um acidente de trânsito, né? Então, a viatura estava passando e aí ela solicitou os policiais que totalmente atenderam e ela ficou feliz e satisfeita com o atendimento, né, com a cortesia para que os policiais trataram o problema que ela passava naquele momento. Então, é muito gratificante nós recebemos esse carinho da comunidade que a gente presta esse serviço todos os dias, 24 horas por semana. Muito bem. Capitão, pegando então carona nessa sua fala, né? Outra situação, né?
Outra situação também que infelizmente acontece é a questão de trotes. Queria que o senhor falasse a respeito disso. Recentemente a gente soube de uma informação de um trote que passaram aqui, né? Não é a primeira vez, nem a segunda, sempre está acontecendo isso. E aí acaba mobilizando, né, a companhia, os policiais que vão atrás das informações e, na verdade, quando chegam lá não encontram nada. Com certeza, Bonfim. Trote realmente é uma coisa muito perigosa, né, e pode muitas vezes custar a vida ou custar um dano que a gente não pode recuperar por conta desse tipo de trote. No caso da Polícia Militar, hoje a gente pode dizer que a maior parte dos trotes que acontecem aqui não é nem no sentido de direcionar para ocorrências falsas, mas é principalmente, muitas vezes, as pessoas ligam e fica mudo na linha. Então, liga e não fala nada. Então, às vezes, ficam ocupando a linha, né, de forma desnecessária, quando muitas vezes uma pessoa que precisa, às vezes, tem dificuldade de entrar em contato. Mas nesse caso que aconteceu nessa última semana, o que aconteceu? Né, nós recebemos no WhatsApp um pedido de socorro de uma pessoa, dizendo que estava tendo tiro, que era para a polícia sair de forma rápida, que o cara estava atirando e tal. Então, de imediato, nós mobilizamos, né, todo o aparato que nós tínhamos disponível. Quem estava no quartel, fomos aí na maior agilidade, pensando se tratar de uma situação de grave, de violência, onde uma pessoa estava sendo lá vitimada. E quando chegamos no local, não encontramos nada, né? Então, assim, houve uma situação, houve um desentendimento, mas as pessoas, cada um já estava na sua casa. E qual foi o resumo da situação? Inclusive, a gente conduziu para a delegacia, né? Houve uma ameaça, mas não no fato de haver, não houve disparo, mas que houve tiro, etc. Então, muitas vezes o policial sai naquela adrenalina, imaginando que era uma situação de tiro e que vai ter um enfrentamento maior, e chega lá, na verdade, era uma simples discussão familiar, onde a cunhada tinha se entendido com o cunhado por uma questão lá boba, né, e que aí mobilizou todo esse aparato da polícia e, chegando lá, graças a Deus, foi uma coisa menor, mas poderia ser de uma forma diferente. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se nós, por um acaso, não tivéssemos atendido e aquele áudio que circulou tivesse saído, imagine o que iria acontecer. Tudo aquilo que estaria no áudio teria sido verdade. Então, eu ia dizer que o cara tirou, agrediu, violentou e a polícia não foi até o local. Então, é importante que a comunidade, de modo geral, ao ligar para a polícia, né, tenha cuidado e procure passar o máximo possível de fidelidade, né, de fidedignidade os fatos que estão acontecendo. Para que o policial que vá atender a ocorrência, ele já vá durante o percurso se planejando, fazendo um planejamento mental, da forma como ele vai agir para resolver a situação com o mínimo de dano possível para todos os envolvidos. Verdade, tudo isso aí que o capitão falou. Agora, capitão, ontem a Polícia Militar também atendeu a questão também de mais um homicídio na cidade, né? Na contagem aqui, eu estou vendo o 15º homicídio, né? É um número muito aquém, muito baixo, não sei se esse número está real, mas ontem teve mais um caso de homicídio aqui na cidade. Ontem tivemos mais um caso de homicídio, não me recordo, não, acho que não era o 15º, acho que é o 13º ou 14º. Mas realmente houve, infelizmente, mais um homicídio na nossa cidade. Nesse primeiro semestre, não só em Eduardo, mas na Bahia como um todo, houve um aumento realmente no número de CVLI, né, dado a uma série de fatores, muitos deles principalmente a necessidade que houve aí de soltura de muitos presos que estavam aí na cadeia por conta da pandemia, né? Então houve essa liberdade aí por conta da pandemia, e isso teve um reflexo direto no número de homicídios, no número de roubo, no número de ocorrência. Então isso aí você pode atribuir a esse aumento a uma parcela por conta a pandemia, que teve essa contribuição no sentido de forçar a liberação de alguns indivíduos que estavam lá cumprindo pena nos presídios do estado da Bahia. Infelizmente, essa é a parte negativa, né? Essa é a parte negativa da situação. Agora, comandante, como é que os policiais estão, né, trabalhando diante dessa pandemia, né, do coronavírus? Porque, como a gente começou falando já, a Polícia Militar não para, né? Ela tem ações aí, e a companhia daqui, ela não é responsável só aqui por Luiz Eduardo Magalhães, né? Ela é responsável também por outros municípios aqui da região oeste. Sim, nós atualmente temos a responsabilidade territorial dos municípios de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério e Catolândia, né? Temos São Desidério, que é o segundo maior município do estado da Bahia, né? Tem uma extensão territorial maior do que, inclusive, o país, a França, né? A Espanha.
Então é uma área gigantesca para que a gente possa administrar todas essas dificuldades. Então, todos esses problemas de homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas, você tem em toda essa localidade, você dia a dia você vai fazendo esse combate. E, como a outra pergunta que você fez? A respeito do enfrentamento, como os policiais estão agindo, né? Questão, principalmente, comandante, a questão da segurança individual, né? Isso não é verdade, mas nós temos a preocupação muito elevada com relação aos cuidados, né, pessoais do policial, né, aos equipamentos de proteção. Então, os policiais hoje, como nós todos, trabalhamos com máscara, nos preocupamos com a questão da higiene, da viatura, equipamento, né, das mãos, para que a gente possa estar o mínimo possível suscetível a essa doença. A gente acredita, né, e é inevitável que essa doença chegue a todos nós. Nós estamos tentando prorrogar o máximo tempo possível para que a gente possa conseguir passar por ela sem maiores transtornos. Então, atualmente, nós tivemos aqui na companhia, né, o resto de 4 casos, né, já confirmados de policiais, mas que não trabalham aqui no Eduardo, trabalham na região de São Desidério e Catolândia, né? Então, coincidentemente, é a mesma guarnição, que um pegou, naturalmente, estava todo mundo junto, todos pegaram, né? Mas aí os policiais estão bem, não houve necessidade de internação, só foi mesmo cumprido o período de afastamento e, graças a Deus, todos já estão aptos e retornados ao serviço e prontos. A gente sempre comenta, agora eles vão ser os homens Covid da companhia, né? Então, se tiver aqueles que já estão mais preparados, são esses que já passaram pela doença, então já têm condições até de enfrentar melhor do que os outros que ainda não passaram. Mas os policiais aí são preocupados com essa questão, realmente todo mundo tem a preocupação de não levar para a sua casa, né? Além de você de sua preocupação pessoal, tem a preocupação com as pessoas da sua família, né? Pai, mãe, tia, avó, filhos. Então é um momento difícil para todos, onde os prejuízos são iminentes para todos, tem acontecido, mas ainda digo que Luiz Eduardo, ainda frente a outros municípios, ainda é um município privilegiado, né? Porque a gente vê, diante de todo esse cenário, a gente vê que Luiz Eduardo tem conseguido passar bem por esse mal aí do coronavírus. Principalmente pela quantidade, né, do trânsito aqui de Luiz Eduardo Magalhães, aqui trânsito rotativo, né, de pessoas que vêm de fora. Agora, comandante, diante dessa situação, a Polícia Militar, ela já chegou a conduzir alguém, né, alguém contaminado, e fugiu do isolamento obrigatório domiciliar. Teve alguma situação aqui na cidade? Não teve nenhuma situação de fuga de isolamento, né? Na verdade, a nossa atuação em relação ao combate ao Covid, ela tem se resumido basicamente no apoio à Secretaria Municipal de Segurança, Secretaria de Saúde e à Vigilância, principalmente na fiscalização do cumprimento dos decretos municipais, no que diz respeito a aglomerações, né, o cumprimento do fechamento de bares, estabelecimentos, o cumprimento das regras estabelecidas no decreto. Graças a Deus, a comunidade também tem colaborado bastante. Nós não tivemos ainda incidentes graves que houvesse a necessidade de condução à delegacia por negativa ou resistência. Então, a comunidade está colaborando, está entendendo, né, a delicadeza do nosso momento e tem colaborado para que também a gente possa passar por esse momento sem essas medidas restritivas que já tem restritivas severas que já tem sido adotadas no nosso estado aqui no estado da Bahia, dentro do município onde tem lockdown, que proíbe a circulação de pessoas a partir das 17 horas. Né? Então, o Luiz Eduardo hoje não tem nenhuma medida de lockdown, né? Então a circulação já está livre, tem as medidas restritivas de aglomeração que tem sido suficiente para poder manter a doença em níveis controlados, em níveis aceitáveis. É verdade. Agora, capitão, hoje, dia 26 do mês de junho, né? Hoje é o Dia Internacional de Combate, né, contra o abuso e também combate ao tráfico de drogas. Uma situação que vocês têm enfrentado aqui praticamente diariamente, né? Bruno, infelizmente, né, Luiz Eduardo hoje está no cenário estadual e até nacional no que diz respeito ao tráfico de drogas, né? Então, hoje, Luiz Eduardo, ela figura na rota do tráfico internacional de drogas, né? Então, nós já tivemos aqui esse ano mais de 3 toneladas de drogas apreendidas, né? Então, operações aí que foram encadeadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, né? Que Polícia Federal, Rodoviária Federal, e resultou na apreensão de grande quantidade de droga, né? Seja a droga que foi cocaína que iria para a Europa,
droga que estava indo na soja, que iria também para o Porto de Mel, para poder também ser exportada, né? Dinheiro, né? Como foi ontem, que uma pessoa foi... Notícia impressionante, né, capitão? Porque um cidadão portando uma mala com mais de 700 mil reais. Com certeza, né? Então aí, outro cenário de toneladas de caminhões que não foram apreendidos aqui, mas saíram daqui, exemplo de caminhões, não foram apreendidos aqui, mas saíram daqui, ou foram apreendidos e viriam para cá. Então é o que prova realmente que o Eduardo, ela está nesse cenário aí, infelizmente, mas que a gente tem combatido forte, né? Não tem dado, a força de segurança não tem dado descanso para a criminalidade, para o tráfico de drogas, que já viu, né? Então, apesar desse terreno fértil, a gente tem também dado a resposta à altura da criminalidade. Muito bem, portanto, né? Conversei com o capitão Giovanni, que é o comandante, né, da 85 Companhia Independente de Polícia Militar aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Parabéns pelo trabalho, comandante. Pode ficar à vontade aqui nos microfones da Moderna FM. É só agradecer mais uma vez, né, o trabalho da imprensa. A gente não cansa de agradecer e de valorizar a importância do trabalho da imprensa, né? Afinal de contas, é um veículo que é formador de opinião e que colabora muito na mentalidade, né, na formação, na cultura da comunidade no modo geral, no sentido de que colabore com as autoridades públicas, né, colabore com a convivência. Então a importância da imprensa é muito grande. E a gente tem essa possibilidade também de apresentar, né, de prestar conta do nosso serviço para a sociedade, né? É o chamado hoje ao accountability, né? Que a gente tem que prestar conta para a sociedade do nosso serviço. Afinal de contas, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre dispostos e vibrantes nas manhãs, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, mas a gente vê de cada dificuldade uma oportunidade de pegar para isso melhor. É dizer que a gente está à disposição da Rádio Moderna, e toda a comunidade do Eduardo Magalhães, dizer que a polícia está sempre pronta para poder servir, e feliz por receber esse elogio, e dizer que nós estamos aí dispostos, e cada elogio que a gente recebe funciona como combustível para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço melhor e aumente a nossa responsabilidade perante a comunidade, que cada vez mais nos valoriza. Muito bem, portanto, nós falamos, né, do comandante Giovanni Castro, capitão Giovanni, comandante da 85 Companhia Independente de Polícia Militar aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. A situação não dá mais tempo para nada, a gente finaliza, né, a nossa participação aqui, direto aqui da 85 Companhia Independente. Boa tarde para você, boa tarde para Débora Muniz, um grande abraço para você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Estaremos de volta amanhã com resenha, né? Amanhã a partir das 11 horas e segunda-feira, a partir do meio-dia, aí o Jornal Direto ao Assunto. Grande abraço. Um abraço, Bonfim, obrigado. Um abraço também para o capitão Giovanni, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no município. O seu Manuel Filho está comentando aqui. Boa tarde, Raquel. Notícia aí. Estamos com 2 dias de coletas de resíduos sem ser realizado no Mimoso 2. Pedir providências ao poder público. Nós não temos culpa se a empresa não cumpre o papel básico aos seus funcionários. A prefeitura deve fiscalizar o prestador de serviço, já que temos um contrato milionário com essa empresa. Seu Manuel Filho complementou aqui. Neste momento, a coleta de resíduos é cuidar da saúde pública. A Marlide Araújo Passos também comentou. Hoje estive na rua, graças a Deus não havia aglomeração. A cidade estava com pouco movimento. Que bom, né? Um abraço para o seu Manuel Filho, um abraço também para a Marli acompanhando a gente aqui no Direto ao Assunto. Vamos finalizar o Direto ao Assunto de hoje, né? 1 hora já, a gente sempre... Essa semana foi um pouquinho corrida. Tivemos sessão ontem na Câmara, sessão extraordinária. Teremos uma nova sessão hoje também. Só para referendar o que já foi votado na sessão de ontem, o projeto lá dos 6,5 milhões vai passar, que é para construção do aterro sanitário e também mitigação do lixão a céu aberto que temos aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Uma excelente tarde para todo mundo. Obrigada, Débora. Boa tarde para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanhou e todos que comentaram na nossa live de hoje. É isso. E Débora vem aí com Revista Moderna. A gente volta amanhã no sábado, às 11 horas, no Resenha News. Um excelente final de semana também para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!